Bom sábado. Então vamos lá. Título da lição, verso. Guerra visível e a invisível. Verso. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força e os que usam de força se apoderam dele. Ok. Antes da gente entrar aí no verso 12 e na discussão temática da lição dessa semana, vamos ver o que a gente tinha para aprender, para sentir e praticar a partir do conhecimento da lição que estudamos. Então, o primeiro objetivo, qual era o conhecimento? O que a gente tinha para aprender na lição dessa semana? Compreender o conflito entre o reino de Deus e o de Satanás. Portanto, a essência da discussão dessa semana é o debate entre o bem e o mal, entre Satanás e Deus, entre Lúcifer e Deus, com relação ao objeto do conflito, que é o ser humano. O conflito entre Deus e Satanás para a posse, para o domínio do ser humano, e as escolhas e os embates que o ser humano enfrenta por causa desse conflito que acontece nos bastidores da vida humana. Qual é o sentimento resultante da compreensão desse conflito? Sentir como Cristo assegurou a vitória do reino de Deus por meio de seu ministério. Okay? Então, o objetivo de olhar para a cena do conflito e entender esse desenho do conflito a partir das referências do texto de Mateus que estudamos, é entender que existe assegurado àquele que é filho de Deus a vitória por antecipação e a entrada no seu reino. Qual é a prática? Experimentar a vitória de Cristo no grande conflito. Portanto, o desenho prático, o desenho de referência prática para a gente é, uma vez que eu sei que a vitória está disponível, que eu sei que a vitória está ativa para todo aquele que crê, experimentar essa vitória. Seria, como eu disse para a lição da semana que vem, inclusive, seria insano conhecer algo tão bom e não aproveitar-se disso, não vivenciar isso. Seria insano saber que existe vitória disponível e não se apropriar dela. Portanto, o desafio para essa semana tem a ver com essa questão. Olhar para o conflito, entender qual é a vitória que está disponível e, a partir desse conhecimento, se apropriar dessa vitória. Particularmente, se eu tivesse que escolher um texto para discutir essa questão do conflito, esse seria o último texto que eu escolheria para usar para essa referência em Mateus. Mas o autor quis assim, então já que ele quis assim, a gente respeita o autor e estuda o texto. O texto é de Mateus 11, particularmente versos 11 e 12, como referência para o estudo desta semana e entender o conflito a partir desses versos. Eu vou para o texto bíblico, esqueci um tequinho da lição. Abra sua Bíblia, Mateus 11, vamos ler o texto na fonte e tentar entender algumas coisas aí sobre esse texto. E por que razão eu não escolheria esse texto para essa discussão? Por causa de toda a polêmica, tanto da tradução quanto da compreensão do texto, vocês viram um pedaço disso na lição da semana. Segundo, porque não há consenso fechado sobre esse texto no que diz respeito a ele isolado. Ele é um ditado popular, esse texto. É como se você tivesse um ditado em grego. E interpretar ditados populares fora do contexto em que esse ditado foi dito, foi apresentado, exceto quando o ditado é explicitamente explicado, é uma coisa complicada de se fazer 2000 anos depois. Por isso eu não escolheria esse texto. Mas já que escolheu, então vamos olhar um pouquinho, pelo menos para o contexto dele, para a gente ver outras coisas ao redor do texto em si, e que essas sim ilustram uma parte do conflito interessante abordado na lição dessa semana. Então, primeiro ao texto, versos 11 e 12 do capítulo 11 de Mateus, trazem o contexto primário do texto que a gente leu. Então, em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é o maior do que ele. Desde os dias de João até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Algumas traduções vão trazer, desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é tomado à força, e nesse contexto se apoderam dele. Outros textos ainda vão mais longe e diz, o reino dos céus é tomado à violência ou por violência, e aqueles que assim exercem tomam posse dele. Não importa qual seja a tradução, nenhuma delas facilita a vida. Então, não adianta a gente buscar muitas traduções diferentes, tem pelo menos umas 20 diferentes desse texto em casa e nenhuma delas facilita a vida da leitura. Mas tem algumas coisas no contexto que são interessantes de olhar.
Quando a gente tem um texto assim solto e ele traz uma referência que é difícil de explicar, pelo menos sem grandes complicadores, por exemplo, se eu disser que o reino de Deus é tomado à força, então tem no mínimo algumas coisas por trás disso que nos complicam a vida. Quer dizer que eu preciso de esforço para entrar lá. Se eu disser que ele é tomado por violência, então ele é incompatível com a natureza de amor do céu, mesmo que eu esteja falando sobre a cena do conflito entre o bem e o mal. Quer dizer que para eu entrar no céu, eu tenho que, de forma conflituosa e violenta, atacar o mal. Isso é incompatível com o desenho. Então, não importa, para que lado você puxar, o cobertor é curto, ele vai trazer um complicador. Portanto, eu prefiro olhar para uma outra direção desse mesmo texto, que contextualiza outros aspectos dessa força, desse esforço, do que aquele que é humano no embate do bem e o mal. Olhar isso por uma situação um pouco mais ampla do texto. A primeira situação ampla do texto e interessante é o verso 11, que nos oferta um contexto interessante, porque é João o sujeito da frase. Desde João até agora, o reino dos céus tem sido tomado à força, ou por esforço, ou por violência. Vamos olhar para o verso 7 e a gente tentar entender algumas coisas interessantes aí nesse texto, depois a gente volta para o tema central da lição, para fechar a questão do conflito. Versão do verso 7 em diante, se alguém quiser ler na sua versão, por favor, faça as honras. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto, num caniço agitado pelo vento? Dá uma paradinha aí. Como é que começou o texto? Então, partindo eles. Eles quem? Não, se você olhar o bloco anterior, João envia mensageiros a Jesus. A pergunta que fica é: onde está João? E quem são os mensageiros? E qual é a mensagem? Onde está João? João está preso. Onde está Jesus? No lugar que estava, Galileia. Fazendo o quê? O que João disse para fazer. Sigam a ele, façam o que ele disser, e ele é o sujeito que eu estava falando que havia de vir ou que já havia chegado. Jesus estava cumprindo o que tinha que cumprir. E João estava preso. E Jesus parece não estar nem aí com João. Esse é o desenho. Os mensageiros de João eram discípulos de quem? De Jesus. Que saíram para visitar João, porque vem em Jesus um primo despreocupado e displicente. E vão visitar João na prisão. Ao visitarem João na prisão, bate em João uma dúvida. Qual é a dúvida? Será que eu estou preso legitimamente ou preso por presunção? Será que eu estou preso por ter avançado o sinal, ou será que eu estou preso porque tenho que estar? Será que eu anunciei a pessoa certa e é o Messias, ou ainda virá outro? Eu acho que é mais essa aí. Todas essas dúvidas estão na cabeça de João. Todos esses desenhos. O que João faz? Devolve os discípulos e fala: vão até ele e façam uma pergunta. Os discípulos não entenderam nada, mas fizeram o que João mandou. E a pergunta qual é? És tu o que havia de vir? Ou haverá outro? Qual é a resposta de Jesus? Ele continuou fazendo milagres. Venham comigo. E passam o dia com Jesus. Ao final do processo, Jesus vira para eles e fala: agora vocês vão até João e digam para ele isto. E de novo eles não entenderam nada, mas disseram o que Jesus pediu para dizer. Digam para João o quê? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Está dado o recado, ninguém entendeu nada, mas João entendeu. O que João entendeu? Simples, Jesus repetiu as profecias do Velho Testamento. E repetiu não no discurso, ele repetiu em atos. Portanto, és aquele que havia de vir. Ponto.
João faz o quê? Descansa em paz. Era tudo que João queria ouvir. João não queria sair da prisão. No sentido não do querer sair da prisão todo mundo quer. Mas João não queria sair da prisão no sentido do querer pleno. Ele queria ter certeza de que está preso pelo motivo correto e de que ele cumpriu a missão. E Jesus respondeu: fica tranquilo, cumpriu a missão. E não só cumpriu a missão, quanto é bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Portanto, do mesmo jeito que você fez sua missão, eu também estou fazendo a minha da mesma forma e é a mesma missão. Ponto. João tranquilizou. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo o quê? A respeito de João. Porque ninguém entendeu nada. E não era para entender mesmo. João fez uma pergunta, Jesus respondeu a pergunta para quem tinha que responder, e não para o resto. Agora Jesus vai falar com o resto do povo. Ao falar com o resto do povo, ele faz algumas perguntinhas curiosas. Que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, o que saíram para ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Então vocês foram procurar o que no deserto? A pergunta de Jesus é curiosa, porque ele está falando de João, que estava no deserto, pregava no deserto, com roupas não finas, vivendo só com uma capa e a primeira roupa do corpo, comendo gafanhoto e mel e bebendo água do Jordão. Água boa. Isso. Esse era João. E aí Jesus pergunta para a plateia: o que vocês foram fazer lá? Foram procurar o quê? Ao perguntar foram procurar o quê, Jesus está referenciando se eles encontraram ou não o que foram procurar. Porque se eles conseguirem dizer o que foram procurar, a pergunta sequente é: encontraram? E se encontraram, tem certeza que encontraram? Qual foi a resposta que Jesus deu para João? Os cegos? Bem, os coxos? Não. Vocês foram procurar o que em João? Qual reino de Deus? O reino de Deus dos palácios reais ou o reino de Deus do caniço agitado ao vento, das roupas simples no deserto? Que reino vocês foram procurar? Jesus não faz a pergunta explícita, ele faz a pergunta velada, para ver se os sujeitos pensam. E é por isso que ele terminou a frase: bem-aventurado aquele que não achar motivo de tropeço em mim. Como continua o texto? Verso 9. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Para aí de novo, Jesus vai para mais um recorte de perguntas. Vocês foram atrás do quê? De um comentário, surgiu um profeta novo? De um boato, tem um sujeito com uma mensagem nova? Bom, também foram por causa disso e encontraram o profeta lá. Mas esse profeta não é qualquer um. Esse profeta é diferente de todos os outros. Esse é o profeta que estava prometido. Prometido para quê? Preparar o caminho daquele que havia de vir. Qual era a pergunta de João? És tu o que havia de vir ou haverá outro? O que Jesus está falando para a plateia? O que vocês foram procurar? Foram procurar um profeta? Bom, encontraram. Mas que profeta vocês encontraram? Qualquer profeta? Ou aquele que estava prometido que havia de vir para preparar o caminho de outro? Bom, se vocês encontraram quem devia ter encontrado, então quem vocês encontraram também? A missão do profeta. Aquele que havia de vir. Portanto, estão preocupados com João por quê? Olha que a resposta não é simples. E olha que a resposta parece fria e calculista. Se eu sou aquele de quem João falou, vocês estão atrás de João para quê? Jesus às vezes dá umas respostas que não são simples de engolir. Né?
Porque dá a impressão de que Jesus não está nem aí com João. E ainda está dando bronca naqueles que estão preocupados com João. E ainda está dizendo para eles, não tem que ir atrás de João. Vocês já encontraram o que foram procurar. Vocês foram procurar um profeta e encontraram. Encontraram a mensagem do profeta que dizia que viria outro. Encontraram o que havia de vir. Estão procurando João para quê? É aí que começa a questão. Da gente entender o verso 11, o verso 12 e os que estão depois. Diga. Eu tenho comigo mesmo que o parentesco de João Batista com Cristo tenha efeito, quer dizer, tenha conhecimento anterior e tenha podido, quer dizer, fundamentar-se, esse é o Cristo, acredito eu. Uma outra coisa. João não conviveu com Jesus. Não sei, hoje eu não comeria um gafanhoto. Estou intrigado com esse gafanhoto. Duas coisas. Se a gente está falando do gafanhoto inseto, sim, é diferente dos nossos gafanhotos aqui no tamanho dele, inclusive. Mas ele não é diferente no formato do gafanhoto que se pode comer. Tá? Embora alguns digam que também existia uma planta ou uma estrutura que também chamava gafanhoto, se a gente vai a Levíticos capítulo 11, a gente vê que tem gafanhoto para comer. E tem lá a descrição de qual é ele, que tipo de patas ele tem e como é que ele salta. Portanto, assim, independente de qual dos dois gafanhotos a gente estava falando, é fato que ele podia comer. Portanto, assim, eu não duvido que o gafanhoto seja o gafanhoto inseto de verdade, da musiquinha da barata, tira a cabecinha, joga o resto fora. Mas, de qualquer forma, independente de, essa não é a questão é a alimentação frugal de alguém que abriu mão de tudo para morar no deserto e viver as agruras do deserto com a roupa do corpo e uma capa para dormir. Ou seja, Pai nosso que está nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa é a referência que Jesus está trazendo de João. O caniço no deserto, com as roupas simples do deserto, com uma mensagem diferenciada. Virá o Messias. Que Messias? O Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Portanto, vocês foram procurar um profeta, e encontraram, que disse que viria outro, um rei ou um igual. Jesus está construindo uma imagem, e ele termina dizendo, bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço, tem a ver com o Cristo não tropeçar, mas tem a ver com aquilo que você encontrou. Você encontrou um rei com roupas palacianas, ou encontrou um outro igual João, mas que seja diferente de João e que seja o último. Essas são as perguntas importantes do texto que vão sendo construídas aqui. Ou seja, você encontrou o que estava procurando. E o que você encontrou era o que você esperava encontrar? Ou você tinha uma falsa ideia do que estava procurando? É isso que Jesus começa a questionar aqui. Diga. Lá nos versos, capítulo 11, né? Não se achou, daquele dia que o falou, nenhum homem Segura aí. nascido de mulher. Segura aí, nós vamos chegar lá. Tudo tem o seu tempo. Nascido de mulher. Tem o seu tempo e a gente vai chegar lá. Tá? Professor, só uma pergunta. Será que o sofrimento que ele estava passando na cadeia que fez com que ele duvidasse? Porque Não. O sofrimento dele na cadeia, perto do sofrimento do deserto, era fichinha. porque ele no batismo de Jesus, ele viu Deus dizer, esse é meu filho a quem me compraste, esse é mais poderoso do que eu, não sou digno que... A questão não é essa, a questão é o motivo pelo qual João foi preso. Qual o motivo que levou João para a prisão, você lembra? Sim. Ele acusou o rei do pecado do rei. E acusou os sacerdotes e fariseus dos pecados deles. A pergunta que não quer calar é: será que eu não avancei o sinal e estou preso porque eu fui presunçoso? Será que a minha presunção não me fez errar o alvo? A questão é, eu estou aqui legitimamente, ou seja, eu sou peça do conflito ou sou causa do conflito? Essa é a questão. Eu acho que ele
Entendeu? Também eles perguntaram, será que eu faço parte da profecia? O que bateu a dúvida é: eu sou parte do conflito ou eu gerei um conflito por uma fantasia que eu criei? Bateu uma dúvida nisto, no sentido de: será que de fato é este que havia de vir ou eu errei o alvo? Por quê? Porque ele estranha que um Cristo e Messias, não o primo, mas o Cristo e o Messias, tenha se esquecido dele, não no esquecer da prisão, mas no esquecer de: eu fui preso por causa dele. Será que era ele mesmo? Jesus ataca a causa do problema. Quem ouviu foi Jesus. Os outros ouviram o barulho e viram a cena. Quem ouve e compreende a cena é o Cristo que está ali confirmado na cena e não os outros. A gente olha a cena e a gente acha que Deus está falando com o povo. Deus não está falando com o povo. Deus está falando com Jesus. E a gente pode imaginar também que Satanás estava tirando proveito. Mas lógico, a fraqueza de João tem causa, tem endereço. Sim, isso é óbvio, não esqueça disso. A cena que está correndo atrás é uma cena muito mais complexa. A cena de bastidor é outra. Tá? Jesus está atacando a causa do problema, não a consequência. João não está preocupado com a prisão. Ele está preocupado com a causa da prisão. Essa é a questão. Sim, sim. Satanás toma posse das suas palavras ao falar para alguém e as multiplica. Portanto, a ação para com o outro é o problema. Por isso, Jesus não se preocupa em dar explicações para os mensageiros. Ele dá uma frase aos mensageiros e tem que dizer a frase que eu disse, e ponto, nada mais. Vocês não têm que entender a mensagem, quem tem que entender é o sujeito que está sofrendo. E a frase qual é? A profecia. Quando ele diz a profecia, o que acontece no coração de João? João ora e fala: obrigado, Senhor. Ponto. A expressão importa que ele cresça e eu diminua tem um sentido. Por que importa que ele cresça? Quanto mais ele cresce, mais certo eu estou. O crescimento dele é a confirmação da minha missão. Ponto. Eu vim para o mundo para isso. E o que importa? Que ele cresça e que eu desapareça. Vocês não têm que me seguir. Tem que seguir a salvação. Sigam o meu Salvador. Ponto. Essa é a mensagem. Será que houve com ele, então, quando João contou o pecado? Será que houve? Pecado? Pecado Nenhum erro. A dúvida reside... Então, vamos lá. Eu acuso o pecado de alguém. Eu mexi no campo de quem? Satanás. Com a mesma força, isso volta contra quem? Contra mim. Aí o que ele diz para mim? Agora você está sofrendo a consequência do que você fez. Satanás derruba e ainda pisa em cima. É assim que ele age. Por todos os meios. O que Jesus responde para João é a causa. Ele fala: você está no olho do furacão. Quando ele diz para João: você está no olho do furacão, o que João fica? Triste ou contente? Contente, ele veio para ficar no olho do furacão. Essa era a missão dele, ele fica contente, fala: ok, é a resposta que eu precisava. Eu sei que eu estou aqui pela causa correta e não por um erro que eu cometi. Pronto, acabou o problema. Descansa, fica tranquilo, por quê? O prêmio está reservado. Quando Paulo termina a sua obra, como é que Paulo termina? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos aqueles que também, igual a mim, creem no seu nome, creem na sua referência. Portanto, a certeza que João recebe ali é a de que não importa o que aconteça depois, já está garantido o prêmio da soberana vocação. Ponto. É isso que importava. É só isso que importava. Paulo não ia ter cabeça para pôr a coroa no dia seguinte. Simples, assim.
João não ia ter cabeça para pôr a coroa no dia seguinte? Simples assim. O problema não é esse. O problema é que a coroa está guardada. Com quem aguarda? Com quem vai colocar na minha cabeça? Era tudo o que João precisava saber. E ele recebeu tudo o que precisava receber. Simples, direto, preciso, mas não é fácil. As frases não são fáceis, e o que está por trás delas é o que me encanta neste texto. Ou seja, tem algo atrás desse texto que descreve plenamente o conflito ao qual a gente foi chamado a observar durante essa semana. O texto não para aí, o texto continua. Para onde o texto vai? Assim que ele responde que João é aquele que deveria falar daquele que viria, e aquele que viria está na frente deles. E, portanto, a pergunta é, vocês encontraram o que estavam procurando? E quando encontraram, é o que vocês estavam esperando? Ele não dá margem para responder e continua falando. Próxima frase. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulheres, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Aqui o texto começa a ficar maluco. Entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Cristo é nascido de mulher. E não é maior do que João. Aí ele inverte. No reino de Deus, o menor que tiver lá é maior que João. Agora a gente complicou a história. De qual mundo nós estamos falando nesse texto? Não tem nada a ver com os anjos. Tem a ver com seres salvos. Portanto, humanos iguais a gente. O que Jesus está fazendo aqui? Ele separou dois mundos. Quais são os mundos? O mundo daqui e o mundo da glória. O mundo da redenção. No mundo da redenção, o menor que tiver lá é maior do que quem? Do que qualquer um que tiver aqui. Porque quando entrou lá, entrou de que jeito? Pleno, perfeito e salvo. Enquanto aqui é o quê? Pecador. O que aconteceu com João? Bateu uma dúvida. O maior dos homens também teve dúvidas. O menor dos salvos não tem dúvida, porque só entra lá se tiver fé, como um grão de mostarda. Esse é o desenho desse texto, interessante de a gente começar a observar. Há um conflito que só será vencido de que jeito? Pela fé. Por uma fé tão plena que elimina qualquer dúvida. O maior dos homens é o menor lá. Portanto, João precisa de tanta salvação quanto aquela que ele pregou. Esse é o desenho interessante desse texto. Portanto, há um conflito de fato ocorrendo em toda a cena, mas esse conflito não é visível. Aí sim, o título da lição é fantástico. O verso escolhido não é o melhor deles, mas o capítulo escolhido é o melhor que podia ser escolhido. Aí nisso eu sou obrigado a concordar com o autor. O verso não é o melhor para ilustrar o conflito, mas o capítulo é. Agora o verso espelha o capítulo. O que quer dizer o verso 12? Dos dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por força, ou por esforço, ou por violência. E os que se esforçam se apoderam dele. Lido à luz do que acontece com João, a gente começa a entender. Qual é o conflito que exige força e exige esforço? Se o texto bíblico diz que não é nem por força e nem por violência, mas pelo seu Espírito. Qual é a força e qual é o embate? Se a gente olhar para trás, de João para trás, o verso seguinte traz mais lenha na fogueira. Porque o verso seguinte vai dizer assim: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Portanto, o verso 12 está dentro de um contexto. Tudo que veio antes, e essa frase difícil do verso 13, que vem depois. Qual foi a resposta que Jesus deu para João? Jesus leu uma profecia, na verdade um conjunto delas.
e devolveu esse conjunto de profecias cumpridas para João. O que diz o verso 13? Todos os profetas e a lei profetizaram até João. Profetizaram do quê? O Messias virá. O Cordeiro morto desde a fundação do mundo chegou. A mensagem de João não é futura, ela é presente. Lembra da mensagem de João? Arrependei-vos, por quê? É chegado o reino de Deus, ou o reino do céu. Portanto, a mensagem não é uma expectativa distante, é uma certeza de que aquilo que estava profetizado aconteceu. E João é o primeiro capítulo do cumprimento dessa profecia, e Jesus é o epílogo desta profecia, de um capítulo só. Portanto, o texto está dizendo que até agora tudo apontou para quem? Tudo apontou para quem? Para Cristo. Cristo chegou. Ele é aquilo que você esperava? Essa é a primeira grande pergunta. Você esperava um rei? Veio um sofredor. Você esperava um comandante? Veio um cordeirinho para morrer. Você encontrou o que estava procurando? Essa é a primeira pergunta importante do texto. E o engraçado é que sempre se falou no cordeiro, que era morto. Agora a gente começa a entender um pouco do esforço. Para eu atingir salvação ao longo de todo o tempo anterior, o que eu precisava fazer? Primeira coisa, eu precisava reconhecer o meu pecado. Só vou pôr aqui que está pesado. Nos primeiros 10 minutos pesa 300 gramas, depois pesa 10 quilos. Eu não sou Ellen White na visão. Primeiro desenho. O que esse texto está me dizendo? Todo mundo apontou para quem? Para Cristo. Chegou João, o que preparará o caminho para aquele que havia de vir. Tudo o que acontece antes demanda o quê? Força, esforço e violência. Ou você acha que pôr um cordeirinho em cima do altar, tirar o cutelo e imolá-lo é algo tranquilo de se fazer? O cordeiro está tranquilo, mas quem vai matá-lo não. Qual é a violência do texto? É a luta contra o mal ou o produto do bem? Essa é uma pergunta curiosa de se fazer para esse texto. Por que a violência? Porque pecado não se perdoa. Ou a gente acha que pecado se perdoa? A gente perdoa pecadores, pecado se paga. Portanto, ninguém entra no céu sem violência. Pecado resulta morte. Vocês encontraram o que estavam procurando? Vocês entenderam que encontraram morte? O texto é muito mais amplo e muito mais profundo do que uma leitura simples dele. Mas isso está longe de esgotar o que esse texto tem como ditados e possibilidades. Mas o contexto me mostra algumas coisas muito mais bonitas para olhar do que só o debate trivial de discutir a etimologia das palavras do texto ou a tradução do texto. O contexto é muito mais rico. Jesus está desenhando alguma coisa importante aqui. Quem ele é, qual é o preço da vitória e qual a vitória que chegou. Até João isso era um sonho, agora isso é uma certeza, uma realidade. A vitória está na frente de vocês. Vocês encontraram o que estavam procurando? Portanto, agora o texto começa a ficar bonito, porque vai mudar a aplicação da lei, a aplicação dos profetas. Aquilo que era um sonho agora é certeza. Aquilo que era uma esperança agora é uma certeza. E, portanto, a forma de obedecer à lei e a maneira de ser salvo muda a condição. Acabou o meu exercício sobre o cordeiro, porque o cordeiro chegou. Agora, qual é o esforço que eu tenho? Olhar para ele. Aceitar que encontrei e aceitar o impacto que isso vai produzir na minha vida. O conflito mudou de direção. Está havendo uma transição aqui. Por isso, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Há uma parábola viva acontecendo aqui.
Que esse texto, quem tem ouvidos para ouvir que ouça, é a maneira como Jesus gostava de contar as suas parábolas. Só que a parábola aqui está viva, diante do povo. A parábola sou eu. Há uma mudança acontecendo aqui. E importantíssima, porque está acabando um ministério de João e começando outro. Único e final ministério. Portanto, o conflito vai mudar de foco. Vai mudar de direção. Vai mudar de forma. Embora a essência do conflito continue a mesma, mas há uma mudança acontecendo aqui. Essa mudança que acontece aqui continua agora dos versos 16 ao 18. E aí vem um outro lado dessa história que é legal de olhar. Continua o texto para mim, verso 16. Mas a quem é que comparar essa geração? Percebe? Agora ele volta para o seu público, deu a lição de casa, apresentou o contexto e as perguntas vitais. Qual foi a reação do público? Não entendi nada. E continua fazendo tudo que continuava fazendo. Ele vira para esse público e diz o quê? Mas a quem hei de comparar esta geração? Que diz o texto? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros. Nós nos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não pranteastes. Segue. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, Olha o que está acontecendo aqui. O que diziam as profecias? O que diziam as profecias? Virá aquele que preparará o caminho e virá aquele para quem foi preparado o caminho. O que vinha preparar o caminho, veio. O que ele anunciou está na frente deles. E ninguém crê. Olha lá. Eu tenho que provocar e tenho que chacoalhar esse povo. A quem eu comparo essa geração de incrédulos? Há meninos sentados na praça tocando a flauta e ninguém dança. Ninguém acompanha a música. Estavam esperando a banda passar, a banda passou e quando passou ninguém dançou. Simples assim. Veio aquele que anunciava e vocês disseram que ele tem demônio. Aliás, veio aquele que anunciava e vocês disseram que ele tem demônio. Veio aquele que ele anunciou e que se senta com pecadores, come e bebe com eles. E vocês dizem, é um beberrão, um fanfarrão. Quem mais virá? Todos os profetas apontaram para isso. Chegou o cumprimento e vocês não creram. Chegou o cumprimento da profecia que senta com vocês e partilha a fé e partilha os milagres e vocês continuam não crendo e ainda chamam de fanfarrão. Portanto, não tem salvação, não há o que fazer, não há nada que mova o coração de vocês. Como é que termina todo o texto? Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Mudou o contexto. Quais eram as obras anteriores que levavam à salvação? Não que a gente fosse salvo pelas obras, eu estou descrevendo a cena ritual. Eu tenho que me arrepender, eu tenho que pegar um cordeiro, eu tenho que levar ao altar, eu tenho que sacrificar e voltar para casa, acreditando que aquilo me salvou. Ou seja, que o cordeiro que virá me salvará do pecado. O que acontece no final do texto? Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Quais são as obras de agora? O conflito é o mesmo, o bem e o mal. Quais são as obras de agora? Ama teu próximo como a ti mesmo. Ama a Deus sobre todas as coisas. Senta com os pecadores. Come com eles. Leva-os à salvação. Qual era a obra anterior? Senta-se entre os santos, no templo de Israel, na nação santa, o povo eleito de Deus, e todos verão a diferença e virão para perguntar por que é diferente. Qual é a missão agora? Sente-se com pecadores, entre eles viva, leve a eles a salvação e viva a humildade de João Batista. Dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João, nem antes e nem depois. Esse é o desenho que está sendo construído aqui. Portanto, quando a gente volta agora à lição, qual é o conflito? Agora começa a ficar interessante entender o conflito e entender as 3 perguntinhas da lição e a gente termina com elas. Volte aos objetivos da lição. A gente tinha 3 objetivos. Primeiro,
O conflito entre o reino de Deus e o de Satanás. Onde está o conflito agora? Qual é a essência do conflito agora? As perguntas de Jesus reconstroem a visão. Por isso a lição abordou a cosmovisão. Por isso a lição abordou que eu tenho que enxergar direito esse conflito. Porque se eu não enxergar direito, eu sou o santo e o mundo vem a mim. Se eu enxergar para onde o conflito levou, o que eu tenho que fazer? Eu não sou santo coisa nenhuma, porque o menor no reino de Deus é maior do que eu. E o mundo precisa que eu leve para ele salvação. Que tipo de salvação? Convivência e amor, que conduzam ao Cristo da mesma lei e dos mesmos profetas. Primeira referência. Portanto, eu mudo a cosmovisão do conflito, e esse conflito hoje tem outras vertentes. Satanás, percebendo que a vertente anterior não tem sucesso, ele muda a sua forma, e a gente muda também. Em que o mundo saberá que Cristo está na terra? De que forma? Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, porque o mundo não faz isso. O conflito mudou. Mudou de abordagem. A essência é a mesma. Sentir como Cristo assegurou a vitória do reino de Deus por meio do seu ministério. O que Jesus estava dizendo nessas frases que falou para João, e nessas frases que falou para o povo. Eu vim para morrer, o cordeiro morto desde a fundação do mundo, e vocês estão querendo um cordeiro que exalte vocês e a sua santidade. Vocês se acham bons e querem a destruição do Império Romano. Vocês se acham nação eleita, mas não fazem o que Deus pediu. Eu vim aqui para mostrar que vocês estão precisando de mim, mas do outro mim, o mim sofredor, o mim que vai morrer, e não o mim que vai pôr vocês como nação reinante em Israel. Isso acabou. Vocês perderam o tempo da história. A missão mudou e o cordeiro também. O cordeiro rei agora é cordeiro sofredor. Portanto, como Cristo assegurou vitória? Morte sofrível na cruz. Leia o texto de Paulo na descrição da cascata da humildade. Sendo igual a Deus, não usurpou isso. Antes fez o quê? Desce, se humilha e morre. Não qualquer morte, mas morte de cruz. De um cordeiro ofertado voluntariamente como Isaac, a um cordeiro assassinado numa cruz. Mudou o contexto. Mudou a forma. Portanto, mudou a forma de abordagem do conflito. Qual é a prática? Experimentar a vitória de Cristo no conflito. Ou seja, você é convidado, como eu, a ser outro João Batista. Simples. Essa é a questão. Você é convidado, como eu, para ser outro João Batista. Que não está preocupado com a prisão, está preocupado com os motivos. Que não está preocupado com o que está acontecendo no entorno do sofrimento, mas se o motivo é correto. O chamado é para isso. Como terminou as bem-aventuranças? Bem-aventurados sois vós quando perseguidos por causa do meu nome, quando vos injuriarem e mentindo disserem toda sorte de mal contra vós, por minha causa. É para isso que fomos chamados, a missão mudou. Vocês não foram chamados, e eu não fui chamado para ser nação santa e reino reinante no sentido humano do termo, porque esse tempo passou. Nós somos chamados para reinar com Cristo, mas no reino do Cristo sofredor. Não para ser masoquista sofrendo, não é isso. É que o conflito vai gerar isso. Se a gente tentar viver a representação de Cristo na terra, no sentido do amor pleno, no sentido do perdão pleno, no sentido da convivência com pecadores, qual é a coisa que está prometida para a gente? Vão te chamar de fanfarrão, vão te chamar de bêbado, vão te chamar de... É isso que vai fazer. É isso que vai acontecer. Por isso quem chegou no alto da montanha, lembra da figura? Chegou no alto da montanha, bebeu da fonte da justiça, matou a fome e a sede da justiça, vai descer a montanha para aprender misericórdia, para aprender a estar junto e para descobrir aqui embaixo que quem não aceitar vai fazer o quê? Acusar, perseguir, mentir, etc. Quem não aceitar o Cristo vai ver em você luz, e luz e trevas não convivem juntos. E, portanto, como luz e trevas não convivem juntos, ou as trevas tentam sufocar a luz e apagá-la, perseguições, mentiras, dissimulações, ou são convertidas pela luz e as trevas se vão. Essa é a questão. Esse é o conflito. E é um conflito que tem um lado invisível dele, que é Satanás e seus anjos se aproveitando das teses humanas e das teses existentes, e o lado visível do conflito, que é você e eu vivendo entre as pessoas. Qual é o convite? O convite está na lição da semana que vem.
Tá? Só para lembrar do verso. Qual é o verso da semana que vem? A referência da semana que vem? Tomem de mim o meu jugo, que é suave, que é leve. Semana que vem resolve a parte da convivência com Cristo, que dá o poder para o enfrentamento desse conflito invisível que vivemos aqui. O descanso do Cristo, o descanso redentivo do Cristo. A lição está postada, quem quiser vê-la já está gravada, disponível a partir de segunda-feira para vocês olharem lá no Jovem 7, o esboço da lição está gravado lá. jovem7.com.br, Fernando posta lá até segunda, já está o esboço da lição para vocês lá, ok? Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos em primeiro lugar pelo dom maravilhoso de Cristo, pela disposição, pelo desprovimento de vir até a terra, passar pelo sofrimento que passou e nos abrir o caminho para a vitória. Te agradecemos porque também isso nos dá o exemplo da vida de amor, de convivência, de perdão que temos que desempenhar aqui na terra para que outros possam entender o amor maravilhoso desse Cristo e aceitar sua salvação. Dá, Senhor, que esse poder nos invada o coração, nos dê a condição de enfrentamento do mal e, acima de tudo, nos dê a convicção plena da certeza presente da Tua breve volta. Que sejamos como Elias do tempo atual, como João Batistas modernos, pregando a respeito da Tua vinda e do reino que se aproxima e, na realidade, do reino que chegou pela presença de Cristo na terra. Isso é o que lhe pedimos, com perdão de nossos pecados, e oramos confiado nos méritos de Jesus. Amém.